Olá, nesta quinta-feira, 22 de abril de 2021, eu volto aqui a me comunicar com você para lhe contar uma notícia de um ano atrás. Há um ano, o Ministério da Defesa fez uma proposta em abril do ano passado, mais precisamente, para que o presidente Jair Bolsonaro tivesse poderes de decretar estado de mobilização nacional para concentrar a coordenação dos esforços contra a pandemia de Covid-19, segundo documentos do Ministério da Defesa, aos quais o G1 da Globo teve acesso. O G1 tentou saber do Ministério da Defesa qual era a sua posição atual sobre isso. O Ministério da Defesa não deu essa posição, mas não precisava, porque no dia anterior, o ministro Walter Braga Neto discursou na posse do general Paulo Sérgio, que assumiu o lugar do general Edson Pujol no comando do Exército, advertindo a nação de que o projeto nacional que foi eleito em 2018 tinha que ser cumprido a risco, ou seja, o programa de governo que o Bolsonaro pregou na campanha. Era uma ameaça de golpe baseado numa tremenda patranha, porque o projeto de governo que o Bolsonaro defendeu naquela eleição e que o povo apoiou, general, era exatamente o contrário do que vocês estão fazendo nesse desgoverno, a respeito da pandemia, a respeito da democracia, a respeito de tudo, general. General, cuidado com o que diz. Afinal de contas, general, eu não me lembro do Exército ou das Forças Armadas terem feito qualquer tipo de ameaça quando o mandato do presidente Fernando Collor de Mello, eleito pelo povo, da mesma forma como o Bolsonaro fez, foi completamente negado num processo de impeachment em que ele foi retirado do governo e logo depois o Supremo Tribunal Federal o considerou inocente dos crimes de corrupção dos quais ele foi acusado. E agora está aí, apoiando o Bolsonaro e todos esses esgares golpistas, general. General, é lamentável, porque o senhor passou um tempo na segurança lá no Rio, né? Alguns meses, é verdade, mas não me lembro do senhor ter tomado nenhuma atitude que tenha parado com a tomada do território do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, 60% pelas milícias. Por que o senhor não fez isso, general? General, o senhor não tinha poder como interventor na segurança do estado do Rio para impedir que as milícias ocupassem o poder que hoje ocupam? O Estado não tem poder? O seu presidente, o governador e o prefeito do Rio não têm poder sobre 60% da segunda maior cidade do Brasil e o senhor não fez nada. E está aí cartando marra e falando que vai garantir. O que é que o Exército fez quando Eduardo Cunha resolveu derrubar a Dilma Rousseff e contou com o apoio de mais de 2/3 do Congresso e derrubou? O Exército não impediu que o projeto nacional, que foi apoiado pelo povo na eleição direta, que Dilma Rousseff disputou e foi eleita, foi completamente rasgado ali, muito embora que a Constituição também foi, quando a senhora Cátia Abreu, o senhor Renan Calheiros e o senhor Ricardo Lewandowski permitiram que ela viesse a disputar um cargo depois, só que o eleitor de Minas Gerais deu-lhe uma tremenda surra. Eu gostaria muito de pedir ao general Braga Neto que ele se comportasse, porque o cargo que ele está ocupando é um cargo civil. Ele é um general da reserva. O máximo que ele pode disputar na carreira agora é a presidência de um círculo militar para jogar gamão com outros generais da reserva como ele. Agora, não vem ameaçar a gente não, porque vocês nem poder para isso têm, nem autoridade. Vocês ocuparam o Ministério da Saúde de uma forma absolutamente desconexa e fizeram a pior gestão de pandemia do mundo. Vocês estão aí beirando os 400 mil mortos no Brasil, e o Brasil já é o país que tem mais mortos por milhão
nas Américas e passa aos Estados Unidos ainda este mês, segundo as contas dos especialistas. Então, um pouquinho de silêncio, general, faria bem para vocês, né? Olha, hoje, agora há pouco, por 6-5, o plenário do Supremo Tribunal Federal acabou de mandar os processos do Lula para o Distrito Federal, para Brasília, né? Para Brasília. O Bolsonaro fez uma campanha, por exemplo, essa campanha que eu lhes falei aqui, mais Brasil e menos Brasília. Pois é, aí o Supremo, inclusive com voto de gente dele lá dentro, mandou os processos do Lula para Brasília e, neste momento em que grava esse vídeo, está julgando com muita possibilidade de tornar o juiz Sérgio Moro suspeito, numa clara demonstração de que no Brasil de Bolsonaro a corrupção manda. O cara que foi condenado por corrupção com carradas de provas, 77 delatores premiados da Odebrecht, por exemplo, né, vai ficar livre para competir com o próprio Bolsonaro, que está desesperando o Bolsonaro, né, enquanto o juiz que o condenou é acusado e processado e julgado por corrupção, né? Ou seja, o Brasil é um desastre sobre Bolsonaro, sobre o Supremo, sobre o Congresso. O Congresso é presidido na Câmara pelo Arthur Lama e no Senado pelo o Rodrigo Placebo. Faz tudo o que o Bolsonaro quer e o Supremo também não enfrenta tanto o Bolsonaro assim não, para estar assustando o general Braga Neto, né? Olha, um dos responsáveis pelo fato do Bolsonaro mandar e desmandar nos 3 poderes, e ainda, como eu avisei a vocês aqui ontem, está aí francamente marchando na direção de um golpe com apoio geral, né? O Ministério Público entrou com ação de improbidade administrativa contra o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Eu fui o maior crítico do Abraham Weintraub quando ele foi ministro. Continuo sendo, a questão não é essa. A questão é a seguinte: qualquer brasileiro de posse das suas faculdades mentais sabe que quem mandou no Ministério da Educação não foi o Abraham Weintraub, não foi o Olavo de Carvalho, foi Jair Bolsonaro. Mas Augusto Aras não tem como fazer o dever dele, que é processar o responsável, o irresponsável, aliás, capetão sem noção. Aí diz o seguinte: o presidente não pode pagar pelos erros e delitos dos seus subordinados. Quer dizer que o Lula pôde ser condenado sendo comandante dos seus subordinados que roubaram a Petrobras e quase quebraram. Mas o Bolsonaro não responde pelo Weintraub, que só ele sustentou. Weintraub tinha inimigos no Centrão, no Congresso, no Supremo, no Ministério, na sociedade, na inteligência. Só o Bolsonaro defendia. Defendia não, mandava. Como mandava no general Pesadelo, que foi ministro da Saúde por ordem dele, no Ministério da Saúde, onde continua mandando até hoje. Ontem, por exemplo, o jornal onde eu trabalho, o Estado de São Paulo, deu uma reportagem sobre o médico que defende a cloroquina brasileira, uma nova cloroquina, e que o ministro atual, o Marcelo Quidroga, tentou tirar do ministério, anunciou que ia tirar e não tirou, porque aí, para evitar que ele tirasse, o Bolsonaro levou para aquela criminosa live que ele daqui a pouco estará fazendo lá no Palácio da Alvorada, né? Então, para de hipocrisia, Augusto Aras, até porque você está moendo no vazio, está chovendo no molhado. O Bolsonaro já disse que vai nomear André Mendonça. Está certo que ele já bypassou André Mendonça para nomear o Cássio com K Nunes Marques, o Lacássio, né? Mas agora ele vai nomear, e você nem evangélico ele disse que vai ser um terrivelmente evangélico. E o André Mendonça, em matéria de servilismo, parece que ganha de você, viu? Então não adianta, o Augusto Aras, você ser tão servil como você é, você trair os procuradores como você trai, você trair a conquista do Ministério Público na Constituição de 1988. Não adianta, porque
você não vai ser o substituto do Marco Aurélio Mello, que sairá, o decano do Supremo, que vai sair da corte, né, no dia, gostou da lambida, né, do dia 5 de julho deste ano. Né? Eu quero também, ainda me referindo à questão da pandemia, dizer que o Bolsonaro transformou o combate à Covid num fracasso mundial, de acordo com um estudo de pesquisadores da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e da Fundação Getúlio Vargas, no Brasil. O estudo foi transformado em livro e divulgado hoje, compilando análises de cerca de 60 pesquisadores sobre as políticas públicas de controle da pandemia adotadas por 30 países de todo o continente, todos os continentes. Os resultados mostram que países que performaram melhor durante o período analisado seguiram as orientações da Organização Mundial da Saúde, o que o Bolsonaro não fez. O Bolsonaro não fez porque ele é negacionista, ele é obscurantista, ele é uma negação da ciência e da inteligência. E é, sobretudo, um charlatão. O charlatão mor do Brasil é o Bolsonaro, com essa história de cloroquina, né? A ponto de manter esse médico que, aliás, por onde anda o Conselho Federal de Medicina? Ô, Mauro Ribeiro, bolsonarista, presidente do Conselho de Medicina, você é uma vergonha, você envergonha a classe médica que está se matando. E a classe médica está se matando à toa, porque o Conselho Federal de Medicina nem vigiar os charlatães, ele vigia, como esse sujeito que foi para a live do Bolsonaro e fez o que droga engolir a demissão que ele tinha assinado, já tinha marcado, já tinha dado a data e tudo. Resultado, teve que deixar o homem lá e nem falou nada, nem pediu nem desculpa pela notícia maldada, nem desculpa ao cara que ele demitiu e que continuou, né? Bom, mas hoje todo mundo vai querer saber o que é que eu achei da participação do Bolsonaro na cúpula da China, né? do clima, né? O Bolsonaro falou durante 7 minutos, e nesses 7 minutos, ele, que vive falando mal do PT, cantou de galo com conquistas do PT a respeito do meio ambiente, emitiu, disparou ordens que ele não deu, né? Comemorou feitos que não lhe cabem, e estendeu a mão de forma vergonhosa, pediu esmola ao Joe Biden, que ele dizia que roubou a eleição nos Estados Unidos. Ele, a besta do chanceler dele, esses outros idiotas do que eu falei aí, o Abraham Weintraub, o tal do Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, estendeu a mão. O Joe Biden, para evitar esse vexame para ele, saiu da reunião antes do Alberto Fernandes da Argentina falar, disse que voltava já e não voltou, e não assistiu, não teve, vamos dizer, não testemunhou o pedido de esmola. Bolsonaro é uma vergonha para o Brasil. Um presidente que entra numa cúpula do crime, mente. Aliás, eu quero dizer para você o seguinte, eu até anotei aqui as mentiras dele, mas eu anotei de uma reportagem que está no Estadão virtual, né, na edição virtual do Estadão, e você pode ir lá e procurar as mentiras que o Bolsonaro contou no discurso da cúpula do clima, e você vai ver todas, né? Aqui no fim, só no fim eu vou dizer uma ou duas, né? Mas a verdade é que metade do discurso dele foi para pedir dinheiro, depois de ter esnobado, pediu 1 bilhão, depois de ter esnobado quase 3 do fundo que a Noruega dava e cortou por causa do desmate na Amazônia, né? Pois bem, o Lauro Jardim, na sua coluna no Globo, fez uma boa definição do discurso do Bolsonaro, e eu faço questão de ler aqui para você. Bolsonaro tratou líderes internacionais como tias dos ápices. Daí Bolsonaro falou aos líderes mundiais como se estivesse discursando para integrantes dos grupos de WhatsApp bolsonaristas. Frisou que, apesar das limitações orçamentárias do governo,
determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais, duplicando os recursos destinados das ações de fiscalização. Você sabe como é que foi que ele fez, né? Demitiu os fiscais que foram lá pegar os amigos dele, bandidos. Olha aqui, o problema do desmatamento na Amazônia, eu venho dizendo isso há 30 anos, e vou repetir aqui. São bandidos que não proibidos de cortar madeira nas florestas do mundo inteiro e que se associam a políticos nortistas no Brasil para cometerem crime. O que eles fazem lá é crime, mas o Estado brasileiro não policia, porque contam com os votos dos políticos que são sócios deles no Congresso. Assim foi com o Collor, assim foi com o Itamar, assim foi com o Lula, com o Fernando Henrique, com a Dilma, com o Temer e agora com o Bolsonaro muito mais. Mas aqui eu quero dizer o seguinte, não adianta ficar cobrando do ministro do Meio Ambiente. Esse bandidinho aí do ministro do Meio Ambiente, e eu digo bandido porque ele foi condenado aqui num processo em São Paulo e está recorrendo aí na 10ª instância, gozando daquele privilégio que os ministros do Supremo deram para aqueles que foram condenados em 2ª instância, mas podem recorrer até a eternidade, né? Não, ele como Weintraub, ele cumpre ordens do chefe do bando, que é o Bolsonaro. Então, voltando aqui ao Lauro Jardim, ele disse o seguinte: pareceu-se convencido de que não haverá contraponto à sua fala, ou que nenhum dos países envolvidos no evento acompanhe a situação ambiental da Amazônia. Aí eu vou ser obrigado a fazer um comentário que eu deixei de fazer durante a pandemia. Pois é, acontece o seguinte, ele achou que o mundo que isola o Brasil, isola o desgoverno Bolsonaro, não sabe o que acontece aqui, só porque eles estão isolados. Sabe, o mundo sabe. E tanto sabe que o Biden nem se desculpou por ter se ausentado na hora em que o presidente do Brasil, um país desse tamanho, um importante parceiro dos Estados Unidos como estava falando, e como ele sabia, porque já recebeu uma carta, já viu aí um vídeo dos congressistas americanos, sabe que era tudo patranha, né? Por exemplo, vou aqui aproveitar uma, né? O Brasil é o líder da maior biodiversidade do planeta, está na vanguarda dos esforços de parar o aquecimento global. O Brasil é mesmo o líder da maior diversidade do planeta. Mas o mundo sabe que a nossa política é de mau ambiente e não de meio ambiente. E das muitas patranhas, eu selecionei a última também. Determinei que a nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050, antecipando em 10 anos a sinalização anterior. O presidente não explicou como é que ele vai conseguir isso. O presidente não disse o que os americanos pediram que ele dissesse. Ele vai fazer o quê? Não, ele só disse que vai fazer. Como disse nas 40 mentiras que o Nando Moura colecionou do que ele disse na campanha e não cumpriu no governo. Bom, mas eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé, e só a verdade salvará as nossas vidas.